Olá, estudante, um bom dia. Nossa aula de matemática de hoje é sobre os números racionais na forma de fração, conceituação de números racionais, como também de fração e leitura de fração. Tudo isso é o que veremos nessa aula. Fiquem atentos aos conteúdos de cada aula. Assim será mais fácil resolver os exercícios. Bons estudos. Conceituação de números racionais. Números racionais são os números que podem ser representados por frações de números inteiros, contanto que o denominador seja qualquer número diferente de zero. O conjunto dos números racionais é formado por todos aqueles números que podem ser expressos na forma de fração. Exemplo: A sobre B, em que A e B são números inteiros e B é diferente de zero. Veja, 1 sobre 4. O 4 é o denominador e é diferente de zero. Portanto, qualquer número decimal exato ou periódico pode ser expresso na forma de fração. Agora analisaremos a fração. Uma fração representa uma divisão, em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Veja o exemplo. Perceba que essa maçã foi dividida em 4 partes iguais. A fração que representa uma dessas 4 partes é a seguinte: 1 sobre 4. Essa fração deve ser lida da seguinte maneira: 1 quarto. Resumindo, fração é um inteiro dividido em partes iguais. Agora vejamos os termos de uma fração. Observe essa fração: 1 quarto. Perceba que o número que fica em cima é chamado numerador e indica quantas partes tomamos do todo. Já o número que fica embaixo do traço recebe o nome de denominador e indica em quantas partes a unidade, ou seja, o todo, foi dividida. Portanto, o conceito da divisão, associado ao estudo de frações, é algo que podemos utilizar para a identificação de certo número racional. Leitura de fração. Nessa tabela temos exemplos de frações, seus termos que são numerador e denominador, e também como devem ser lidas. Observe: 1 sobre 2 se lê 1/2. 2 sobre 3 se lê 2/3. 3 sobre 4 se lê 3/4. 7 sobre 8 se lê 7/8. 8 sobre 11 se lê 8/11. 7 sobre 21 se lê 7/21. Atenção! No denominador, a partir do número 11, dizemos o número em cardinal seguido da palavra avos.
Representação de fração. Cada figura que você vai ver agora foi dividida em partes iguais. Observe como podemos representar por meio de fração a parte pintada de cada fração. Veja: 1/5, 3/4, 4/6, 3/10, 4/12 e 5/8. Perceba que a parte pintada é a que foi tomada do inteiro. Frações decimais: décimos, centésimos e milésimos. Observe as partes destacadas em azul e as frações correspondentes. Este primeiro quadrado está dividido em 10 partes iguais. Observe que uma parte está pintada de azul, então a fração é 1/10. Este segundo quadrado está dividido em 100 partes iguais. E perceba que uma parte está pintada de azul, então a fração é 1/100. E este cubo está dividido em 1000 partes iguais. E também perceba que uma parte está pintada de azul, então a fração é 1/1000. As frações que têm os denominadores 10, 100 e 1000 são chamados frações decimais. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos em forma de fração. A definição anterior nos mostra que um número cujo o numerador é A e o denominador é B, onde B é diferente de zero. Como não existem frações com denominador igual a zero, podemos concluir que as frações são números racionais. Por hoje é só e até a próxima.